Boa noite. Boa noite. Aposto que vai começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, então, pessoal. Eu tava esperando, mas acho que o
Christian tá com problema para entrar, porque ele tenta entrar e cai e entra de novo. Tava esperando ele para conseguir conectar, mas vou falar com ele aqui para ver o que está acontecendo. Então, hoje, depois do feriadão, né, a gente vai dar início a mais uma disciplina, a nossa última disciplina, a penúltima disciplina de vocês no curso, tá? Que é a disciplina de redes elétricas. Essa disciplina, eu vou mostrar para vocês a ementa depois, o cronograma. Ela tem muita coisa em comum com a última disciplina que a gente viu, os sistemas elétricos de potência, nosso CEP. Tá? Então, basicamente, essa disciplina é falar sobre transmissão e distribuição. Tá? Algumas coisas que vão estar na ementa, a gente inclusive já viu, e aí eu não vou repetir, até porque a gente viu agora há pouco, né? A minha ideia e a minha tentativa nessa disciplina foi tentar trazer coisas novas para vocês sobre esses dois grandes assuntos. Porque muita coisa a gente já viu, definições básicas, como funciona. Então, eu tentei buscar coisas que ainda não tinham sido vistas. Tá? E procurando material, eu acabei optando por a gente ver questão de como, por exemplo, desenvolver um projeto de transmissão, um projeto de distribuição, o que é levado em consideração, qual o passo a passo que deve ser seguido, para caso se deparem com um projeto desses ou até porventura ter que trabalhar num projeto desses, a gente consiga entender isso. Tá? Então, a gente vai ver algumas definições. É inevitável que em algum momento a gente vai acabar vendo coisa que a gente já viu, mas foi um desafio para mim até tentar trazer coisas diferentes para vocês nessa disciplina. Essa disciplina não era eu que ministrava, ela acabou caindo para mim agora pela primeira vez. E aí, inclusive na outra turma, essa disciplina ela foi ministrada antes de CEP. E aí, quando eu fui dar a disciplina, os alunos falavam, isso a gente já viu em rede, isso a gente já viu com outro professor, justamente pela semelhança da disciplina. E aí, como agora eu que estava dando as duas para vocês, eu tentei fazer isso. Tá? Eu tentei buscar materiais diferentes que tivessem relação com o escopo e com a ementa de vocês, mas que a gente não tivesse visto com tanta ênfase na disciplina anterior. Tá? E essas questões de como fazer um projeto de transmissão, de distribuição, eram coisas que eu também não sabia, então foi algo novo para mim e acredito que seja algo novo para vocês. Então é assim que eu tentei montar essa disciplina para não tornar ela tão repetitiva. Tá? Quem estava na última aula de sistemas de potência acabou escutando, mas como eu não lembro quem estava, vou acabar repetindo que algumas coisas nessa disciplina elas vão mudar. Vocês vão ver que a ideia de avaliação é a mesma, vão ser 2 listas, cada uma um ponto e a prova valendo 8. Só que, dessa vez, a lista vocês vão enviar e a nota de vocês vai ser proporcional ao número de questões que vocês acertarem. Tá? Por que isso? Porque eu tinha feito em disciplinas anteriores com o intuito só de revisar mesmo e de ajudar vocês, que era só entregar a lista e ganhava um ponto. Tá?
Só que isso fez com que muitos, tá? E aí é um recado geral, quem fez sabe que fez, acabaram por responder a lista de qualquer jeito, deixavam questões em branco, porque sabiam que iam ganhar um ponto entregando e que eu faria a correção e enviaria o gabarito para vocês. Então, devido a isso, tá? A esse motivo, que eu tô mudando esse método com vocês, tá? O que eu vou fazer? Vocês vão entregar a lista, eu vou corrigir, vou ver quanto vocês acertaram, vou avaliar, não vou dar o retorno para vocês do que está certo e do que está errado. Vocês só vão saber a nota que vocês tiraram da lista. Tá? E aí vai caber a vocês se empenharem na resolução dela e de tirarem dúvidas se não sabem. Eu sempre estou aqui durante a aula de exercícios. Faço ela, inclusive, online. Podia só mandar a lista para vocês fazerem, para vocês terem a oportunidade de tirar dúvida. Tá? Então, isso foi uma das coisas que eu acabei mudando para essa disciplina, devido ao retorno ou ao não retorno que eu tive na disciplina anterior, certo? Outra coisa é, vocês vão ver que hoje, minha primeira aula eu sempre falo do cronograma, falo o que a gente vai ver, só vou mostrar um vídeo no final, mas vai ser uma aula curta. A aula de amanhã, mais ou menos, uma semana que vem, vocês vão ver que as aulas vão ser bem mais extensas do que elas costumavam ser, tá? Justamente porque eu estava tentando fazer uma aula mais curta para vocês fazerem presente, para participarem. E acabava que a gente, na maioria das aulas, eu fui fazer esse scout depois que acabou. Na maioria das aulas, nós não tivemos a metade dos alunos presentes, tá? Então, está chegando a reta final, falta pouco. Eu sei que vocês não devem aguentar mais, que vocês trabalham e que tem N motivos, mas é reta final e vocês precisam encarar essa reta final. Não adianta só eu tentar ajudar vocês e não ter esse retorno. Então, algumas coisas que eu acabei mudando para essa disciplina, já estou dando o aviso desde o início para vocês estarem cientes disso, certo? Hoje é mais uma prova, nós temos 6 alunos presentes só, tá? Então, como eu disse, o método de avaliação ele não vai mudar, tá? A gente vai continuar com uma prova valendo 8 e vai ter 2 listas de exercício, cada um valendo 1 ponto, tá? E aí a gente tem a recuperação, que ela substitui apenas a nota da prova, tá? Então, não é, não fiz as listas, depois eu recupero, não. A recuperação vai substituir apenas a nota da prova, não fez as listas, já perdeu esses 2 pontos, tá? Mas o método de avaliação é o mesmo que vocês já estão acostumados das disciplinas anteriores. E aqui é a ementa de vocês, eu vou falar brevemente. Eu sempre gosto de trazer, até porque para mostrar para vocês o porquê da gente estar vendo certas coisas, tá? Existe uma ementa e eu tenho que cumprir ela o máximo possível. É claro que algumas alterações são feitas de acordo com o próprio professor, mas existe. E se vocês forem ver, o primeiro
tópico da ementa de vocês é sistema de energia elétrica. Então, considerações, componentes, subcomponentes, transmissão, subtransmissão, distribuição, coisas que nós já vimos na outra disciplina e que eu vou passar aqui só como um resumão para vocês, tá? Porque eu dei isso para vocês e acredito que vocês saibam sobre esse assunto. E aí depois, o próximo tópico é específico de transmissão de energia elétrica. Então, vários itens que compõem, então, um projeto de uma transmissão de energia elétrica. A gente vai ver isso no decorrer, acho que vão ser 2 aulas sobre o assunto. E aí a gente vai englobar vários desses itens, alguns, inclusive, a gente não vai falar, até por já ter visto sobre, tá? Como o efeito corona, por exemplo. Tá? Mas questão de dimensionamento elétrico, por exemplo, faz parte de um projeto de transmissão e a gente vai estar vendo isso. Depois, questão de distribuição de energia elétrica. Então, o projeto elétrico, justamente de redes primárias e secundárias, a gente vai ver isso. Questão da demanda máxima, média, diversificada, isso compõe um projeto elétrico, tá? Então, a gente vai focar bastante nisso, em como desenvolver, o que a gente precisa considerar, o que eu levo em consideração primeiro, quais os itens que eu levo em consideração para a demanda e alguns outros assuntos sobre isso. A questão de plantas, tá? Eu não criei um tópico específico sobre, porque a gente vai falar dentro de projeto de transmissão, projeto de distribuição, a gente vai falar sobre as plantas, que planta que tem que ser levada em consideração em cada projeto, o que tem que ter, o que não tem. Então, esses itens eles vão estar dentro da parte de projetos. Né? Assim como a questão do memorial técnico descritivo. São vários itens, várias definições. Tá? Questão de isoladores a gente já viu, cabos simples, compostos, armações secundárias, equipamentos, acessórios. Todos esses itens, e são vários, tem outro slide sobre, a gente vai falar sobre a maioria deles em algum momento das aulas, não como um tópico específico, memorial, técnico, descritivo, mas dentro de outros tópicos. Tá? Então, eu fui tentando organizar a disciplina assim para ela ter um melhor fluxo, para ela funcionar de uma melhor maneira. Tá? Eu tive que mudar porque, a princípio, nós teríamos 14 aulas, tá? Porque vocês não teriam o feriado na segunda e nem teriam a folga na quarta. E aí acabou que mudou o cronograma, nós vamos ter 12 aulas da disciplina. Então, a disciplina começa hoje e vai até 5 de março. Tá? Então, hoje, amanhã e as próximas 2 semanas. Então, a gente vai ter aula até 5 de março, certo? A quem interessar, inclusive, aqui é hoje, sexta, segunda, terça, quarta, quinta que vem, que é, não sei que dia, 25. Dia 25 é a primeira aula de exercícios, que é a aula que é avaliada. Então, aqui é dia 25/2. Para quem quiser se organizar, tá? Então, a gente vai ter hoje essa breve apresentação da disciplina. Vou mostrar um vídeo falando sobre o CEP.
E aí a gente vai ter 4 aulas teóricas e a nossa primeira lista de exercícios, que é no dia 25. Depois disso, nós temos 3 aulas teóricas e a segunda lista de exercícios. Aí aqui é quinta, sexta, segunda, terça, quarta, que vai ser, deixa eu conferir no calendário, dia 3. Então, aqui é dia 3/3. Nossa prova, então, 4/3. E aí, o último dia para recuperação. Então, os dias que vocês têm que gravar e se organizar são esses: 25/2, 3/3 são as listas, cada uma 1 ponto, e 4/3 a nossa prova, tá? Tenho tempo, mas passa rápido, tá? Passa rápido, falta pouco. Acredito que um mês aí para vocês estarem terminando o curso, tá? Então, peço que encarem essa reta final, certo? Então, mesma coisa de sempre. Quem tiver algum problema em relação a essas datas, me chama que a gente acerta, tá? Mas me chamem, tá? O que acontece é que geralmente não faz alguma avaliação, e aí eu me atingo de, pô, fulano não fez a avaliação. E aí eu tenho que chamar como se o interesse fosse meu e não da pessoa. Então, me chame. Se não me chamar, vai ficar com 0, tá? Prestem atenção nessas datas. Que agora é um pós-feriadão, uma aula mais tranquila. Eu peguei um vídeo só para a gente voltar a falar sobre o CEP, tá? Eu só vou abrir ele aqui, vou botar ele para rodar. Tá dando para escutar, pessoal? Não, professor, está sem áudio. Tá sem áudio, professor, também aqui. Um pouquinho, então. Aqui também. Deixa eu trocar aqui a tela para ver se... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. Dá para escutar agora? Agora deu. Ok. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é CEP e o que é SEC. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, estou fazendo esse vídeo porque dentro de eletricidade existem várias siglas. E aí, com base nessas siglas, surgem muitas dúvidas. Então, eu quis falar um pouco sobre CEP e SEC, que são duas partes importantes do que constitui a energia elétrica para a nossa residência. O CEP, pessoal, é um sistema elétrico de potência, tá? O CEP, ele é constituído por 3 etapas: a etapa de geração, a etapa de transmissão
e a etapa de distribuição. Essas três etapas são etapas primordiais, onde basicamente começa a acontecer energia elétrica para chegar nos consumidores, que somos nós, né? Então, a geração ela vai acontecer aqui no Brasil nas hidroelétricas, nas usinas eólicas, nas usinas termoelétricas. Enfim, a gente tem vários tipos de geração de energia elétrica. Tá? Geralmente, a energia elétrica ela é gerada numa hidroelétrica. Essa hidroelétrica nem sempre é próximo da cidade que ela vai alimentar. Então, a gente vai ter uma etapa de transmissão, pegar essa energia elétrica e transportar até próximo das cidades, né? Quando chega próximo das cidades, a gente vai ter a etapa de distribuição, que são as concessionárias. Vão pegar a energia elétrica e vão levar até as casas, até as lojas e até as indústrias. Então, a gente tem essas três etapas: geração, transmissão e distribuição. Isso constitui o sistema elétrico de potência. O sistema elétrico de potência ele é constituído por todos os equipamentos, instalações que formam essas três áreas, né? As torres de transmissão elétrica, as concessionárias, né? As usinas, enfim, tudo isso constitui o sistema elétrico de potência. E aí a gente tem o segundo ponto, que é o SEC, que é o sistema elétrico de consumo. Tá? O sistema elétrico de consumo, pessoal, basicamente são os consumidores. São as residências, no caso dos consumidores residenciais, e as indústrias, no caso dos consumidores industriais. Então, a gente tem esses dois pontos, né? A gente ainda tem os consumidores comerciais, vai estar ali entre residência e indústria. Tá? Então, a gente tem o sistema elétrico de consumo, basicamente vai ser quem vai consumir. A responsabilidade sobre o sistema elétrico de consumo são dos eletricistas, que fazem a manutenção e as instalações dentro dessas instalações. Né? A gente tem três pontos importantes, três agências, né? Três instituições estatais que comandam e organizam tanto o CEP quanto o SEC, que é a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz toda a regulamentação da energia elétrica no Brasil. A gente tem a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, a gente tem a parte de regulamentação, a parte de operação, que vai ser feita pelo Operador Nacional do Sistema, vai controlar a carga em cada região, enfim, quem vai literalmente operar e enviar a energia elétrica para os lugares corretos. E a gente tem o EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. Então, a EPE que faz todo o processo de pesquisar onde que tem que aumentar a demanda, né, qual tipo de energia elétrica vai ser melhor para qual situação. Então, tudo isso é feito pela EPE. Esses três órgãos estatais aí que fazem o controle, a regulamentação, a operação e as pesquisas envolvendo energia elétrica. E quando a gente fala nos consumidores, a gente tem as concessionárias. Tá? As concessionárias elas são regulamentadas pela ANEEL, mas cada estado aí, ou cada região vai ter uma concessionária diferente. Por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem a CEMIG, existe a Light, existe a Copel, existe uma inúmera quantidade de concessionárias no Brasil que vão fazer a parte de distribuição do consumo. Então, chegou próxima cidade, as concessionárias vão ser responsáveis por enviar a energia elétrica para os consumidores, e aí essas concessionárias vão fazer a regulamentação para o consumidor e vão cobrar as tarifas de energia elétrica. Então, basicamente, né, o sistema elétrico de potência, o sistema elétrico de consumo, que é o CEP e o SEC, eles se interagem, né, um não funciona sem o outro, um precisa do outro para sobreviver. Mas a gente tem essas distinções, o que é o sistema elétrico de potência e o que é o sistema elétrico de consumo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas. Então, o áudio de novo aqui. Acho que deu. Me escutando? Sim. Então, a ideia é só de trazer o vídeo, era justamente só fazer essa distinção
que a gente vai fazer um pouco aqui na disciplina, até porque a gente viu o CEP, tá? Em nenhum momento a gente, na disciplina, a gente falou sobre o SEC, a gente focou nos consumidores, a gente só falava que tinha os consumidores de médio, de grande porte, de onde eles recebiam atenção, mas não foi falado neles. Tá? Uma outra questão que a gente vai ver é a questão da ONS. Na aula de amanhã já eu vou trazer alguns dados e alguns gráficos atualizados para a gente falar sobre, então, do consumo nos estados aqui, enfim, alguns dados para a gente debater mais atualizados do que a gente vinha trabalhando e direto do site da ONS. Eu não sei se alguém por curiosidade ou por necessidade já entrou, mas o site deles é bem interessante. Tem tudo atualizado de anos, mensal, a perspectiva, inclusive, daqui a tantos anos, do quanto vai ser ampliado, quanto vai precisar consumir. Tem uma série de dados relacionados à energia bem interessantes nesse site, e a gente vai abordar alguns deles na aula de amanhã. Tá? Então, só para trazer de novo isso do CEP, falar sobre o SEC, falar sobre a ONS, porque são assuntos que a gente vai estar, principalmente na aula de amanhã, falando um pouco. Na semana que vem a gente já entra mais específico na parte de transmissão e distribuição, focando na parte de projeto dessas áreas. Tá? Então, o que deve ser levado em consideração, como que a gente projeta uma torre, uma linha de transmissão, por exemplo. O que é preciso levar em consideração? Como que é feito? O que eu faço primeiro? Enfim, tá? Vários assuntos associados a isso para tentar fugir da mesmice e da gente ficar aqui de novo falando sobre as mesmas definições. Tá? Se alguém, porventura, quiser, tem tal assunto específico que eu gostaria de saber sobre, e se encaixar na disciplina, é só me falar que eu tento trazer isso para vocês. Tá? Aproveitem, porque essa é uma disciplina que eu estou tentando trazer algumas coisas novas para a gente não repetir a disciplina de CEP. Tá? A gente tentar não ver as mesmas coisas. Hoje e amanhã, hoje no vídeo, amanhã em algumas coisas, eu vou acabar relembrando algumas coisas que a gente viu, mas a partir da semana que vem já são coisas novas, tá? Mas tudo partindo do princípio que vocês sabem tudo o que foi visto em CEP. Então, inclusive na lista, inclusive em avaliação, mesmo não sendo revisto, pode cair alguma coisa que a gente viu em CEP e que eu estou tomando como você sabe. Tá? Então, é isso que a gente tem para a disciplina. Quem pegou o bonde andando, depois eu vou mandar esse material, vou mandar o vídeo lá. Tá? Mas era isso que eu tinha para falar, que a gente vai ver nessa disciplina, e para falar para vocês como ela vai funcionar, já considerando o que aconteceu na última, certo? Eu vou abrir aqui para fazer a chamada.
abrir os participantes aqui. Francisco, tu continua no turno da noite? Só para eu já ficar ciente. Não tá me escutando. E Christian não, Giovanni não, Eduardo não, Everton não, Francisco, Isaac, Aqui. Lucas Paiva, Aqui. Luiz, Marcelo, Aqui. E Eric e Vinícius. Presente. 1, 2, 3, 7. Isso. Então, pessoal, o que tinha era isso. Vocês sabem que no primeiro dia eu sempre trago essa apresentação da disciplina e como vai ser, e o cronograma, para mim, é o principal para vocês terem ciência do que vai, das datas que vocês têm que se preocupar, tá? E quem, porventura, tiver algum problema já com alguma data, já me avisa que a gente se acerta, tá? Então, amanhã a gente começa efetivamente o conteúdo, tá? Já tocando o baile e começando mesmo a disciplina, tá bem? Espero vocês amanhã, uma boa noite e aproveitem hoje a moleza de pós-feriadão, sair mais cedo. ok, Boa obrigado. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.